A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar. Agradeço também a você que ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas acompanha a nossa programação através da TV ou da internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube, não é? E também, se você deseja rever um dos nossos programas, daquelas temporadas anteriores, né? Nós gravamos uma série de programas sobre os eventos escatológicos, gravamos também sobre o livro do Apocalipse, versículo por versículo, sobre o livro de Daniel, versículo por versículo. Você pode ir lá no playlist, que esses programas estão disponíveis. Agora, se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e no programa anterior nós demos início ao estudo das profecias do livro de Sofonias. Nós já falamos um pouco sobre este profeta, não é? Já dissemos que o seu nome significa Jeová esconde ou escondido por Jeová. Vimos também que Sofonias ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Ambos profetizaram durante o reinado de Josias. A diferença entre ambos é que Sofonias profetizou no início do reinado de Josias e o profeta Jeremias profetizou no final do reinado de Josias. Inclusive, é possível que as reformas que foram promovidas em Judá, em Jerusalém, nos dias de Josias, tenham sido também promovidas por conta dessa mensagem do profeta Sofonias. Vimos também que Sofonias foi usado por Deus para denunciar uma série de pecados cometidos pelos habitantes de Judá. Nós falamos isso no programa anterior, sobre idolatria, apostasia, avareza, indiferença para com Deus, rebelião, violência. Sofonias, inclusive, diz ao povo de Judá e de Jerusalém que por conta dessas práticas pecaminosas, eles seriam punidos, eles seriam severamente castigados se eles não atendessem à voz divina, se eles não se voltassem para Deus com arrependimento. Abre a tela do programa anterior, que nós estudamos no programa anterior. Isso, foi esse o tema, o grande dia do Senhor. Nós já dissemos aqui que o dia do Senhor é um dia de uma ação divina, e o grande dia do Senhor tanto falava de um evento que já ocorreu no passado, da invasão estrangeira, da destruição de Jerusalém, mas também nós vimos que esse grande dia do Senhor aponta para o futuro, para o período sombrio da grande tribulação. Nós falamos um pouco sobre estas 3 séries de juízos, essas 3 séries de julgamentos que ocorrerá no futuro. Traz a tela, por favor. Eu gostaria de deixar bem claro aqui para os nossos queridos telespectadores que o nosso objetivo não é amedrontar, não é usar a palavra de Deus para trazer uma mensagem de pavor, de desespero. Claro que não. Eu costumo dizer que a escatologia ela traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Mas quando nós estamos estudando as profecias bíblicas, quando nós nos propomos a estudar as profecias, nós precisamos explicá-la, qualquer que seja o tema, qualquer que seja o assunto. Não é que nós estejamos selecionando textos em que Deus está falando de juízo, de castigo, de punição, não. Muitas vezes nós estudamos aqui sobre mensagens de restauração. Nós falamos aqui, por exemplo, sobre promessas do derramamento do Espírito Santo, como já estudamos no livro do profeta Joel, enfim. Então, quando nós nos propomos a estudar as profecias, o nosso objetivo, nós estamos selecionando algumas profecias desses livros denominados de livros proféticos, estamos estudando a profecia, o seu cumprimento, e o nosso propósito é esse, é mostrar aqui a mensagem do profeta. E é algo muito claro, muito evidente na mensagem dos profetas menores.
a grande maioria deles foram levantados por Deus para denunciar os pecados de Judá, os pecados de Jerusalém, para chamar o povo ao arrependimento, para anunciar juízos, castigos divinos. E por isso nós nos sentimos nessa responsabilidade de estudarmos as profecias e, às vezes, sentimos também essa necessidade de falar sobre o castigo, de falar sobre o juízo. Então, quando nós estudamos no programa anterior sobre o grande dia do Senhor, nós falamos que é uma profecia de dupla referência, que em certo aspecto se cumpriu na ocasião da invasão estrangeira, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, mas também apontava para um período futuro, que é o período sombrio da grande tribulação. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro do profeta Sofonias e vamos estudar uma profecia que está registrada no capítulo de número 3, versículo 1 a 7. E o tema da profecia hoje é ameaças contra Judá e contra Jerusalém. Então, Sofonias foi mais um profeta, traz a tela, por favor. Foi mais um profeta levantado por Deus para denunciar os pecados do povo de Judá e do povo de Jerusalém. Inclusive, é bom lembrarmos isso, que o desejo de Deus era que o povo ouvisse a sua voz, se arrependessem dos seus pecados, se convertessem dos maus caminhos, para impedir ou para evitar que todas aqueles castigos, aqueles juízos lhes sobreviessem. Mas, infelizmente, mesmo tendo tantas oportunidades, tantos privilégios de ouvir esses grandes homens de Deus, de ouvir esses profetas, mas, infelizmente, o povo de Judá, né, o povo de Jerusalém, cometeram vários pecados que fez com que Deus tomasse a iniciativa de puni-los, castigá-los através da Babilônia. Vamos estudar estes 7 primeiros versículos do capítulo de número 3. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Observe o que Deus vai dizer aí nos versículos 1 e 2, através do profeta Sofonias. Deus vai dizer assim: ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Professor, que cidade era essa? Traz a tela, por favor. Com certeza a cidade de Jerusalém. Aquela cidade que teve tantos benefícios, que teve tantos privilégios, né? Essa cidade de Jerusalém que foi ficou conhecida como a cidade do grande rei Davi. A cidade em que Deus escolheu para que o templo fosse construído. A cidade em que Deus escolheu para revelar-se ao mundo, para fazer-se conhecido. Mas o que aconteceu com o povo de Judá e de Jerusalém? Começaram a transgredir as leis divinas. Por que é que ela é chamada de rebelde? Porque se rebelou contra Deus, abandonou a Deus, deu as costas para Deus. E por que ela é chamada de cidade manchada? Porque estava manchada de sangue, por causa da violência. Ela é chamada de cidade opressora. Que coisa interessante, no versículo 1, né? São 3 características da cidade de Jerusalém. Primeiro, uma cidade rebelde. Segunda característica, uma cidade manchada por conta dos pecados, por conta das transgressões. Terceiro, uma cidade opressora. Por quê? Porque ela estava cometendo opressões, ela estava oprimindo. E Deus se utiliza de Sofonias para dizer: ai da rebelde e manchada da cidade opressora. E por que esse ai? O que significa esse ai? É Deus anunciando o que vai fazer, o castigo, o juízo. É como se Deus dissesse assim: o juízo é inevitável, o castigo é inevitável. Abre o texto, por gentileza. Aí, no versículo de número 2, vai falar sobre 4 erros, 4 falhas, 4 pecados cometidos pelo povo de Judá e pelo povo de Jerusalém. Primeiro pecado, só no versículo 2, né? Primeiro pecado, não ouve a voz. Que voz era essa, professor? A voz de Deus. A voz de Deus através dos profetas. Quantos profetas? Traz a tela, por gentileza. Você sabe disso. Que os profetas eram mensageiros, eram uma espécie de porta-voz de Deus. Que Deus levantou esses profetas
exatamente porque Deus amava o seu povo. Eu vejo Deus aí levantando esses profetas, como que diz assim, olha, eu quero levantar esse profeta, eu quero falar com vocês. Abandonem esses deuses, abandonem esses ídolos, deixem de cometer injustiças, deixem de praticar violência, ande na minha lei, nos meus preceitos, nos meus mandamentos. Façam como eu lhes ensinei, como eu lhes orientei, porque essa é a verdade. Se fosse uma outra nação, se fosse um outro povo, como nós já estudamos aqui, por exemplo, as mensagens de Deus para o povo lá de Nínive, a capital da Síria, era até de se compreender, porque eles não tinham a lei, eles não tinham acesso às Sagradas Escrituras, mas o povo de Judá, o povo de Jerusalém não era inocente. Eles tinham os livros sagrados, eles tinham um templo onde eles buscavam a Deus, onde era lida as Sagradas Escrituras. Eles tinham os profetas, eles tinham os reis que haviam sido escolhidos por Deus. Então Deus queria que aquela nação fosse luz, brilhasse, resplandecesse. Deus queria de Judá, de Jerusalém, do povo de Israel, que fosse o quê? Que fosse modelo para os demais povos. Que outros povos, que outras nações fossem influenciadas através do povo de Judá, através do povo de Israel, através do povo de Jerusalém. Era esse o propósito divino, mas infelizmente eles não atenderam à voz de Deus. Volta ao texto, por favor, mais uma vez. Então, no versículo 1 vai falar sobre 3 características, não é? Que era uma cidade rebelde, uma cidade manchada e uma cidade opressora. No versículo 2, vai falar sobre 4 características, 4 falhas, 4 defeitos, 4 pecados. Primeiro, não houve a voz. Que voz era essa? A voz de Deus através dos profetas. Segundo pecado, não aceita o castigo. Traz a tela, por favor. Então, como se não bastasse a cidade de Jerusalém não ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento, não queria aceitar o castigo. Porque era de se esperar isso. Olha, já que vocês não querem obedecer a Deus, já que vocês não querem abandonar suas práticas pecaminosas, então o que resta para vocês é o castigo. O que resta para vocês é o juízo. Vocês vão ter que experimentar o juízo. Só que eles não queriam aceitar. Eles não queriam, o que era que os falsos profetas diziam, você sabe disso, né? Os profetas diziam, não, aqui haverá paz, aqui está o grande templo, né? O grande templo, Deus jamais vai permitir que essa cidade, essa terra seja assolada, seja invadida. E por que isso? Porque não aceitava o castigo. E existem pessoas assim, que querem alcançar as bênçãos de Deus, que quer alcançar, receber as promessas de Deus, mas não quer voltar-se para Deus e não está disposto a receber o castigo, quando é uma mensagem de juízo, quando é uma mensagem de condenação. Então, além de eles não darem ouvidos à voz de Deus através dos profetas, não queria receber o castigo. Abre a tela mais uma vez. Terceira característica, diz assim, não confia no Senhor. Por quê, professor? Porque eles estavam confiando em ídolos. Traz a tela, por favor. Eles estavam confiando em deuses. Eles estavam confiando em imagens e esculturas. Aqueles deuses, aqueles ídolos dos cananeus, dos povos daquela terra. Que Deus havia dito assim, quando vocês conquistarem a terra, expulse os moradores e queime seus deuses, queime seus ídolos, destrua tudo. Porque os ídolos deles não puderam impedir que Jeová expulsasse aquele povo e desse a cidade de Jerusalém, a terra de Israel, ao povo hebreu. O que foi que Deus havia dito? Destrua, quebre, não se curve, não se prostre, não faça imagem de escultura, não se curve diante delas. Mas o que foi que o povo fez? Abandonou o culto monoteísta, o culto destinado somente a Deus, e passou agora a adorar e a servir vários deuses, vários ídolos.
detalhes, ídolos feitos por mãos humanas. E Deus se utiliza do profeta Sofonias para dizer assim, eles não confiam no Senhor. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo dessa cidade, não confia no Senhor. Abre a tela mais uma vez. Quarto pecado. Primeiro, não ouve a voz de Deus. Segundo, não aceita o castigo. Terceiro, não confia no Senhor. Quarto, nem se aproximou do seu Deus. Que eu diria que esse era um dos principais objetivos do povo de Israel. Aproximar-se de Deus. Traz a tela, por favor. Não receber só as bênçãos de Deus, mas aproximar-se de Deus. Aproximar-se significa comunhão, experiência, intimidade, não é? Buscar a Deus com o coração quebrantado, com lágrima, com choro. Aproximar-se de Deus é um dos maiores privilégios do ser humano aqui na terra. Um dos maiores privilégios do ser humano é esse privilégio de poder não só conhecer a Deus, não só temer e servir a Deus, mas aproximar-se dele. Esse é o desejo de Deus. Deus se alegra quando os seus filhos estão se achegando, se aproximando a ele. Detalhe, não com o interesse de receber alguma coisa. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, o mais privilegiado, o mais beneficiado somos nós. Nós não devemos nos aproximar de Deus só porque estamos precisando de uma bênção, de um milagre, de uma resposta, não. Nós devemos nos aproximar de Deus porque isso é gratificante, porque isso é um privilégio, porque isso é glorioso, é desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade que Deus deseja ter conosco. E o que era de se esperar daquele povo que recebeu a lei, daquele povo que Deus os presenteou com a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, daquele povo que foi libertado lá da escravidão egípcia. O que era de se esperar daquele povo que recebeu a lei de Deus, que tinha em Jerusalém o templo, que Deus escolheu pessoas para reinar sobre eles, que Deus escolheu uma família de sacerdotes, uma tribo para cuidar do culto, das ofertas, dos holocaustos, dos sacrifícios. É como se eles tivessem todas as oportunidades do mundo para ser essa nação, a nação mais poderosa do mundo, para ser a nação mais privilegiada do mundo, porque era esse o desejo de Deus. Deus queria que Israel fosse essa nação detentora das bênçãos, das promessas de Deus, para que pudesse brilhar para o mundo, para que outras nações fossem influenciadas. Como a rainha de Sabá, que foi até Jerusalém para ver o rei Salomão, para ouvir a sua sabedoria, para ver as suas riquezas. O desejo de Deus é que as nações do mundo inteiro dissessem, vamos a Jerusalém, vamos conhecer o seu Deus, vamos servir ao Deus de Jerusalém, ao Deus do povo de Israel, do povo de Jerusalém, vamos lá conhecer que Deus é esse, para nós também sermos abençoados como eles são, para nós podemos ser protegidos como eles são, mas infelizmente eles conheceram a Deus, mas não quiseram comunhão, não quiseram ouvir sua voz, não quiseram o castigo, não confiaram no Senhor. E aí o juízo é inevitável. Passe o texto, por favor. Versículo de número 3. Deus continua dizendo assim. Que coisa interessante. Os seus príncipes, e aí está falando da liderança política, não é? Deus, como é que são os seus príncipes? Como é que tu comparas? Ele diz assim através de Sofonias. São leões rugidores no meio dela. Em outras palavras, Deus estava dizendo, assim como o leão, traz a tela, por favor. Assim como o leão fica de tocalha, aguardando o momento de pegar a sua presa, de avançar sobre a sua presa, assim eram os príncipes de Israel, querendo enriquecer de forma ilícita, praticando injustiças sociais, em vez de socorrer o órfão, a viúva, o estrangeiro, conforme estava determinado na lei de Deus, estavam oprimindo, estavam perseguindo,
estavam enriquecendo às custas dele. Eu não sei se você tem essa impressão, eu não sei. Mas quando eu leio esses livros dos profetas menores, parece que ele não está falando de Jerusalém, não. Parece que não. Parece que ele está falando do Brasil. Parece que se nós trocarmos, que nós não podemos fazer isso, é só uma forma de nós compreendermos o texto e contextualizarmos com a nossa realidade, né? Mas parece que se nós fôssemos lá, que nós não podemos fazer isso, e substituísse o nome Jerusalém pelo Brasil, parece que não está muito diferente da situação do Brasil, não. Então, os príncipes estavam... Como era que Deus via os príncipes? Como leões rugidores, né? Querendo perseguir a sua presa. Aqueles príncipes que deveriam ser justos nos tribunais, julgar a causa do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, ajudar, socorrer, que foram levantados por Deus para isso, estavam fazendo o inverso. Em vez dos príncipes serem tratados por Deus como pastores que cuidam das ovelhas, eles são tratados por Deus, aos olhos de Deus, eram vistos como os leões que estavam rugindo. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz assim: os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia, devora no mesmo dia. Que coisa interessante. Os juízes que deveriam sentar nos tribunais, julgando as causas dos pobres, socorrendo os mais pobres, o que era que estavam fazendo? Estavam sendo comparados com Deus como lobos da tarde, devorando. Não deixava nem os ossos para o outro dia. Isso fala de quê? Injustiças sociais, fraude, suborno. Era isso que estava ocorrendo nos dias de Sofonias. E o que esperar dessa nação? Bênção de Deus? O desejo de Deus qual era? Que o povo obedecesse a sua lei, os seus mandamentos. E aí, basta você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, versículos 1 e 14, é só bênção. Deus disse a Moisés, porque Deus é tão misericordioso que antes do povo conquistar a terra, Deus diz a Moisés: Moisés, escreve aí, Moisés, no livro, para ninguém esquecer. Porque se eu falar, Moisés, se você falar, o povo pode até ouvir, mas depois vão esquecer. Então escreve num livro, Moisés. As bênçãos, se você guardar, se você cumprir, se você obedecer, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar a terra, eu vou abençoar o seu fruto. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu vou abençoar suas vacas, seus bezerros, suas ovelhas, eu vou mandar chuva sobre a terra, eu vou abençoar a sua lavoura, a sua plantação. Vocês serão abençoados em todas as áreas da vossa vida. Se você estiver no campo, eu lhe abençoo. Se você estiver na cidade, eu vou lhe abençoar. Detalhes. A partir do versículo de número 15, de Deuteronômio 28, aí Deus diz assim: agora tem um detalhe, viu? Escreve aí, Moisés, que se vocês não ouvirem a minha voz, não guardarem a minha palavra, não andarem segundo as minhas leis, os meus mandamentos, sabe o que vai acontecer? Escreve aí, Moisés: todas as maldições virão sobre vocês e lhes alcançarão. Vocês serão amaldiçoados na terra, amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo. Eu vou deter a chuva para que não chova. Eu vou mandar praga de gafanhoto. Eu vou mandar enfermidade sobre vocês. Então eles não eram inocentes, não. Eles sabiam disso. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles tinham a lei de Deus que estava lá ao seu alcance. Deus levanta os profetas para denunciar os pecados. Mesmo assim, eles não ouviram para se arrepender dos seus pecados, para receber as bênçãos de Deus. Abre a tela mais uma vez. Então, aqueles que deveriam ser os exemplos, né? Os príncipes, os juízes, Deus compara
os príncipes como leões, rugindo, querendo pegar a presa, e os juízes, Deus compara com lobos da tarde que não deixam os ossos para outro dia, ou seja, devora tudo. Passe o texto, por favor, versículo de número 4. Aí Deus vai falar dos profetas, os seus profetas, e claro, esses profetas aí não são os profetas verdadeiros, não são os profetas autênticos. Esses profetas, claro que Jeremias não está nesse grupo, é claro que Sofonias não está nesse grupo, claro que não. São os falsos profetas. E os falsos profetas são o quê? São levianos, são criaturas aleivosas, estão fora do padrão, do modelo, estão fazendo coisas que Deus não se agrada, estão falando mentiras enganosamente, enganando o povo. E os sacerdotes? Os sacerdotes profanam o santuário e fazem violência, e fizeram violência à lei. Veja, que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Não sei se você percebeu, mas a liderança política e religiosa estava corrompida. Os príncipes, quem eram? Os reis, os juízes, os profetas e os sacerdotes. De quem era de se esperar que houvesse obediência à lei de Deus, eram os primeiros a transgredir. Passa o texto, por gentileza, versículo de número 5. Aí, agora, Sofonias vai falar sobre Deus. Depois de falar contra o povo, depois de falar contra a cidade, depois de falar contra os príncipes, depois de falar contra os reis, depois de falar contra os juízes, depois de falar contra os profetas e os sacerdotes, ele vai falar agora sobre Deus. E quem é Deus? Ele diz assim, o Senhor é justo no meio dela. Olha aí, a justiça de Deus. E Deus se utiliza de Sofonias para dizer assim, ele não comete iniquidade. Sabe o que significa dentro do contexto? Deus não comete injustiça. Traz a tela, por favor. Deus não comete injustiça. Nós já dissemos aqui em várias ocasiões, um magistrado, um juiz, ele pode ser injusto, por várias razões. Primeiro, ele pode se equivocar. É um ser humano falho, não é? Pode se equivocar. Sei lá, acreditou numa falsa testemunha, talvez um documento falso que foi anexado no processo, talvez o advogado do réu não correspondeu, não atendeu às expectativas, enfim. Ele pode ser injusto porque ele se equivocou. Ele pode ser injusto porque, às vezes, a justiça é mais propensa para uns do que para outros. Nem sempre aquela balança está igual. Você sabe disso. Numa causa trabalhista, por exemplo, a grande maioria das vezes, o trabalhador que recorre, ele é beneficiado. Isso ocorre também nos tribunais. Então, às vezes, já há uma propensão do juiz de dar uma causa ganha a um determinado grupo de pessoas. Às vezes existe o suborno, né? Essa é a realidade. Infelizmente, isso existe. Então, há várias razões pela qual um magistrado pode ser injusto. Há várias explicações. Mas Deus, que é onisciente, que conhece tudo, Deus não pode ser enganado, Deus não recebe suborno, Deus não usa de 2 pesos e 2 medidas. Então, Deus se utiliza do profeta Sofonias para falar sobre a cidade de Jerusalém, a cidade ensanguentada, manchada de sangue, a cidade que estava cometendo violência. Deus fala acerca do povo de Judá, que não deu ouvido à sua voz, que não confia no Senhor, que não se aproximou dele. Deus fala dos juízes, Deus fala dos profetas, dos sacerdotes. Aí, agora Deus diz assim, agora, Sofonias, você vai falar sobre mim agora. Você vai falar um pouco sobre as minhas características. E o que é que Sofonias vai falar sobre Deus? Abre a tela, por gentileza. Ele vai dizer, primeiro, o Senhor é justo. Em outras palavras, Deus não comete injustiça. Ele diz, ele não comete iniquidade. E cometer iniquidade aí está dizendo assim, Deus não comete injustiça. Cada manhã traz o seu juízo à luz.
Ou seja, é como se dissesse assim, a cada dia a justiça, o juízo, o castigo de Deus é manifesto. Em alguma parte do mundo, Deus está exercendo juízo nesse dia, eu não tenho dúvida disso. Nunca falta, Deus nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Deus está mostrando aí a diferença entre o Deus justo, que é o justo juiz, e os seres humanos. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 6. Aí vem a sentença. Primeiro, Deus mostra os pecados do povo. Segundo, Deus se utiliza do profeta Sofonias para dizer que ele é justo. E agora vem a sentença, o decreto, o juízo. O que é que esse Deus justo traz à tela? O que é que esse Deus justo, depois de ver esses pecados da cidade, do povo, dos príncipes, dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, qual é a conclusão que esse Deus justo vai tomar, vai chegar no seu tribunal? O juízo, o castigo, que já estava predito lá em Deuteronômio 28. Aí vem a sentença. Eu pergunto, era esse o desejo de Deus? Claro que não. É claro que esse não era o propósito de Deus, mas como justo juiz, Deus precisa exercer juízo. Abre a tela, por gentileza. Aí Deus diz assim, exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. Guarda esta frase aí que nós vamos ver esse cumprimento daqui a pouco lá no livro das Lamentações. Deus diz assim, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. É Deus dizendo assim através de Sofonias. Jerusalém vai ficar tão deserta, por incrível que pareça. Essa cidade do grande rei Davi, essa cidade que está o templo de Salomão, ela vai ficar tão deserta, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas. Deus já está falando como se tivesse ocorrido, né? As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Isso é Deus dizendo de antemão a Sofonias o que iria ocorrer com Jerusalém. Versículo 7, que é o último texto que vamos estudar do livro de Sofonias. Aí diz o profeta, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Olha que coisa interessante. Deus se utiliza do profeta para dizer assim, olha, quem sabe, né? Certamente me temerás, aceitarás a correção. Era isso que Deus esperava. E se o povo temesse a Deus, se o povo aceitasse a correção, aí o que ocorreria? Aí diz assim, assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado, ou seja, eu ainda iria dar mais uma chance, eu ainda iria dar mais uma oportunidade, eu não iria permitir que Nabucodonosor invadisse essa nação. Mas ele diz, mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Em outras palavras, eles começaram a levantar-se de madrugada aí, significa dizer assim, muito cedo, eles começaram a cometer pecados, iniquidades, transgressões. Não demorou muito para que isso acontecesse. Assim que chegaram lá na terra de Canaã, que conquistaram a terra de Canaã, em vez de destruírem aqueles ídolos, aqueles deuses, eles começaram muito cedo a se corromper. Em vez de guardar a lei de Deus e abominar as injustiças sociais, eles começaram a cometer injustiças. Em vez de viver em paz e harmonia com o próximo, eles começaram a praticar violência. Em vez de julgar a causa do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado, eles começaram a oprimir os mais pobres da terra. Por isso, o juízo foi inevitável. Vamos ver o cumprimento? Nos 3 primeiros versículos do livro das Lamentações. Mas antes de eu ler o texto, deixa eu explicar algo. Você sabe disso? Que o livro das Lamentações de Jeremias, que é uma espécie de poema, de pesar, de dor, de lamento do profeta, pelo fato do povo não ter acreditado em Deus, confiado em Deus, pelo fato do povo não ter obedecido à voz de Deus, o convite de Deus ao arrependimento.
E Jeremias teve a oportunidade de escrever 2 livros. O livro profético, mais extenso, 52 capítulos, onde ele anuncia as destruições e o castigo que viria sobre Jerusalém, e o livro das Lamentações, que só tem 5 capítulos. E esse livro das Lamentações, que é uma espécie de lamento, de dor, de pesar, de tristeza do profeta, ele escreveu depois que viu Jerusalém sendo invadida e destruída. E é interessante que nós dissemos aqui no programa anterior, e relembramos hoje, que o profeta Sofonias profetizou no início do reinado de Josias e Jeremias no final. Então, Jeremias pôde ver o cumprimento tanto da profecia do próprio Jeremias, como o cumprimento da profecia do profeta Sofonias. Abra a tela, por gentileza. Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Como se acha solitária, olha aí, aquela cidade dantes tão populosa. Lembra disso que eu falei sobre a profecia de Sofonias? Que ninguém ia passar por ela? Olha o cumprimento. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Aquela nação grande, poderosa, nos dias que estava casada com Deus, vamos ser fiel a Deus, bênção, prosperidade e riqueza, mas agora abandonaram Deus, tornou-se como o quê? Como viúva, pobre, sem recursos. Aí diz, a princesa entre as províncias tornou-se tributária. O que é uma princesa? A filha do rei. Traz a tela, por gentileza. Deus se utiliza de Jeremias para dizer assim, olha, Jerusalém era como uma princesa, como a filha de um rei, bem cuidada. As princesas dos palácios chamavam atenção pela forma de se vestir, pela luxúria. Mas agora, Deus se utiliza de Jeremias para dizer assim, a que era princesa entre as nações, agora tornou-se tributária. Por quê? Porque agora estava pagando impostos, pagando tributos. Agora estava tirando os seus bens, suas pratas, seu ouro, para quê? Para dar a outras nações. Quais nações? Babilônia, né? Nações estrangeiras, nações inimigas. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 2. Já estamos estudando o cumprimento. Diz assim, continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. E eu digo assim, essas lágrimas poderiam ter sido evitadas. Que coisa interessante, traz a tela, por gentileza. As lágrimas de choro e de arrependimento poderiam ter evitado essas lágrimas de dor. Mas já que não houve aquelas lágrimas de arrependimento, foi inevitável aqui as dores. Abre a tela mais uma vez. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. É como aquela princesa que estava no palácio agora, é claro que isso é uma comparação, bem vestida, bem formosa, mas agora como ela está chorando. Por quê? Porque Jerusalém foi invadida, porque agora estava pagando tributos, impostos a outra nação, a outras nações. Não tem quem a console. Quem é que vai consolar? Entre todos os seus amadores. Não, ninguém consola. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se inimigos. Foram embora, fugiram. Nenhuma nação veio ajudar, nenhuma nação veio socorrer. Finalmente, versículo de número 3. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. E aí, essa imagem mostrando agora o povo saindo de Judá, saindo de Jerusalém, sendo levada para a Babilônia. E onde está, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Esta profecia, traz a tela, por favor. Esta profecia de Sofonias cumpriu-se na íntegra. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, pelo fato de não terem ouvido a voz de Deus, de não aceitarem o castigo, de não buscarem a Deus, de não se aproximarem de Deus, inevitavelmente experimentaram o juízo divino, e isso ocorreu nos dias de Jeremias, nos dias de Daniel, nos dias de Ezequiel, que foram profetas que puderam comprovar a veracidade das profecias bíblicas.